Eu sou o pastor Júlio e estou aqui para apresentar o programa Direto da Fonte. Programa esse que é idealizado pela Igreja Palavra Fonte de Água Viva, localizada em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. E como estreia do programa, nós vamos fazer um documentário. E nesse documentário, nós vamos contar a história da constituição desta igreja. Vamos entrevistar o pastor Adervan, que está como presidente desse ministério e também é fundador desse ministério. E vamos entrevistar também algumas pessoas que se uniram a ele nesse propósito de Deus para a abertura desta igreja. Vou também estar entrevistando as pessoas que foram os primeiros membros dessa igreja. Serão entrevistas maravilhosas, edificantes e que irão contar para você um pouco da história da nossa igreja. O nosso desejo é que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado através desse programa e deste documentário. E o nosso desejo também é que a sua vida e a vida da sua família sejam edificados através desse programa. Fica conosco em cada episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós temos a honra de entrevistar primeiramente o pastor Adervan, ele que é fundador da igreja e está como presidente desta igreja. E eu vou contar um pouco agora, antes de entrevistá-lo, quem é o pastor Adervan. Vou apresentá-lo agora para você. Ele chama-se Adervan Amâncio Alves de Lima, filho de José Alves de Lima e Dione Amâncio de Lima, casado com Renata e também pai de 4 filhos, Tatiana, Tiago e os gêmeos Rodrigo e Raquel. Pastor Adervan também é formado pela Escola de Sargento do Exército, ESA, na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Também tem o curso de controlador de tráfego aéreo pela Aeronáutica. Formado também em curso superior de tecnólogo em processamento de dados na faculdade da Unital. Pós-graduado também em liderança e administração eclesiástica pela faculdade WPLOS de Brasília. Ele também é concursado como oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E ele tem 31 anos de serviço público. Este é o pastor Adervan e esse nós vamos entrevistá-lo agora. Seja bem-vindo, pastor Adervan, ao programa. Amém. Obrigado, pastor Júlio, pelo convite, pela oportunidade de estar participando deste programa, que é o início, né? Mas quando Deus está no negócio, nós sabemos que pode ter dificuldades, mas o final com certeza será glorioso, porque Deus está no negócio e toda a glória é para Ele. Então eu agradeço a oportunidade e o convite de nós podermos falar um pouco mais com cada ouvinte, com cada pessoa, irmão que está participando, e para saber um pouco mais da história de formação deste ministério. Eu queria te fazer uma pergunta, já entrar aqui numa pergunta que eu creio que algumas pessoas têm uma certa curiosidade espiritual, porque hoje o Senhor é o nosso líder espiritual, é o nosso pai na fé, e o pai na fé de muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir também, é o nosso pastor. Mas, para a glória de Deus, se o senhor puder contar como foi a sua conversão, como foi a sua caminhada para Cristo, se foi aqui em Três Lagoas, se foi em outro lugar, como foi isso? O testemunho é um pouco longo, mas eu vou tentar resumir, ser breve. Alguns trechos da minha conversão, eu cito, às vezes, quando o Espírito Santo nos toca, em algumas pregações, mas é muito difícil. Porque quando nós estamos pregando, nós estamos ali não para falar de nós, mas para falar do que Deus fez por nós, e do Senhor, e de Jesus. Mas assim, muitas das vezes o Espírito Santo nos revela, porque aquele nosso testemunho, ele vai ser o tijolinho que está faltando na construção da vida espiritual de algumas pessoas que estão ouvindo. Então eu estava morando em Taubaté, eu não conhecia o Senhor, e eu era do exército, e quando eu terminei o exército, a formação, eu fiz a ESA em 1991, entrei no exército em 90, fiz a ESA em 1991,
e fui fazer um curso de controlador de voo na aeronáutica, porque na época no exército não tinha um curso. Fiz o curso de controlador de voo, aí fui para Taubaté para trabalhar na torre de controle, e ali eu iniciei uma faculdade de informática. E quando eu iniciei a faculdade de informática, veio ao meu coração o interesse de estudar a Bíblia. Eu lembro ainda que uma das pessoas que me motivou a estudar a Bíblia foi o Marcelo, o Safraide, né? Ele era também sargento do exército e já era convertido, e eu não era convertido ainda. E eu comecei a estudar a Bíblia. Às vezes eu chegava à noite da faculdade, estava muito cansado, então eu lia apenas um versículo, abria a Bíblia em algum versículo e lia aquela passagem. Eu comecei a ler o Novo Testamento, aquelas Bíblias pequenas, os Gideões Internacionais, eu acho que doam. E eu comecei a ler aquelas passagens e algumas dúvidas que eu tinha. Eu tirava essas dúvidas no exército, com algumas pessoas, e eu comecei a gostar, né, da palavra de Deus. Eu comecei a gostar da palavra de Deus, porque o que mais, assim, talvez me chamou a atenção foi um dia que eu estava na escada, era do 2º Esquadrão lá de Taubaté, do Comando de Aviação do Exército, e o Marcelo estava falando sobre a Grande Tribulação. E eu fiquei assim, aquele dia eu lembro que eu arrepiei todo, né? Que eu nunca tinha ouvido falar em Grande Tribulação. Era religioso, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu comecei a ler a Bíblia, então. Comecei a estudar a palavra, como eu falei. E numa determinada noite, eu tive, não sei se foi um sonho, foi uma visão, que eu estava dormindo, né? E a Bíblia, ela estava aberta, aquelas Bíblias pequenas, né? Ela estava aberta assim na cabeceira da cama e 2 folhas levantadas. Era mais ou menos assim que estava a Bíblia. E quando no sonho, eu lembro que eu peguei a Bíblia, deitei as folhas do lado direito e olhei nesse lado direito. E quando eu li a palavra, no sonho eu li essa palavra, não sei se era sonho, se era visão, não lembro. E eu lembro de 2 palavras que falavam sobre Filipe e sobre ensinava. Quando eu acordei e eu sentei na cama, a primeira coisa que veio ao meu pensamento foi o sonho. Na hora que eu sentei na cama eu lembrei do sonho. Ou era visão, não sei. Para mim era sonho, eu não conhecia. E quando eu olhei para a cabeceira da cama, a Bíblia estava exatamente do jeito do sonho. Aberta, com 2 folhas levantadas, e do mesmo jeito que eu fiz, não sei se era sonho ou visão, como eu falei, eu deitei a Bíblia do lado direito e olhei no canto direito, e era a mesma passagem que eu havia lido no sonho. E a palavra era Atos 8, onde o eunuco havia ido para Jerusalém, e na volta ele encontrou Filipe. E Filipe pergunta: você entende o que lê? Ele fala: como que eu posso entender se não tem ninguém que me ensina? Naquele momento o eunuco, Filipe pregou o evangelho para o eunuco, ele batizou, Filipe foi arrebatado e o eunuco foi embora. Eu não consegui entender, e eu perguntei para 3 pessoas no exército o que significaria, mas só que era algo que na verdade estava parte daquela visão, estava selada, ninguém conseguia decifrar. Uma coisa eu sabia, que o Senhor estava me chamando para o batismo, para a conversão. Eu continuei lendo a Bíblia, estudando ainda, demorei ainda uns 5 anos. Na época eu estava estudando para concursos, e eu continuei estudando ainda a Bíblia, mais o Novo Testamento, mas estudei também o Antigo Testamento. Aí fui morar no exército. Antes de eu morar no exército, eu fui morar numa casa, a vizinha, ela servia a Deus, era uma mulher de Deus. E ela me via ali lendo a Bíblia, e ela me fez um convite para eu ir na igreja, e eu falei para ela que eu iria. Acabou que Deus a recolheu, né? Ela partiu para o Senhor, eu mudei para o exército, e lá eu comecei a sintonizar algumas rádios, e caiu assim, a sintonia caíram em algumas rádios evangélicas, tinha uns programas, uns louvores, e eu comecei a gostar daqueles programas, daqueles louvores,
porque já fazia mais ou menos 5 anos que eu estudava a Bíblia, né, que eu lia. E eles começaram a fazer perguntas no programa. E naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas, facilidade para você descobrir um versículo. E eu lembro ainda que eles perguntaram, onde está escrito na Bíblia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Aí eu liguei para lá e respondi, Hebreus 13:8. Ô irmão, você acertou, de que igreja você é, irmão? Fala, não tem igreja não. Mas você não tem igreja não. E assim fui participando de alguns programas e nós ganhamos bastante brindes. Nós éramos sorteados, rodízio de massa, estava tudo uma bênção. E aí nós ganhamos um brinde uma vez, uma fita, e o presbítero da igreja, ele nos convidou a minha esposa que ganhou, na verdade. O presbítero do programa. O presbítero do programa, foi a minha esposa, a Renata, que ganhou. E ele convidou a Renata para ir ao programa. E a Renata me chamou para ir para a igreja. Então eu falo assim, a Renata me levou para a igreja, né? E aí, na hora que ele falou a igreja que ele era a igreja da vizinha, que eu havia morado, né, do lado dela. Justamente a igreja da vizinha. Da vizinha. E você não sabia. E eu não sabia. E eu tinha prometido para ela que eu ia no culto. E eu fiquei devendo aquela promessa, o Senhor a recolheu. E eu falei assim, não, agora eu vou cumprir minha palavra, agora eu vou lá. Aí nós fomos um culto, fomos 2, fomos 3, eu acho que no terceiro culto nós aceitamos Jesus. Era algo muito glorioso, assim, a presença de Deus, algo muito gostoso, e eu entendia, porque eu estudava a Bíblia, então eu achei muito interessante aquilo ali. Quem era o pastor na época é o pastor Paulo, que hoje é o pastor de uma das igrejas lá de Taubaté. E aí passaram-se uns 3 meses mais ou menos, nós batizamos nas águas. E quando nós batizamos, pastor Júlio, foi algo muito interessante, porque a Renata foi numa dessas congregações desse ministério, e a irmã apontou uma caixa de oração, tinha naquela época uma caixa de oração, colocava o nome das pessoas, e a irmã falou assim, você lembra daquela sua vizinha? Falou para Renata, minha esposa, né? Você lembra daquela vizinha? Então, nessa caixa de oração aqui, ainda está o seu nome e o do seu esposo. E aquela vizinha, ela ficou um ano, orando pela vida de vocês. E terminava a oração, ela dava as mãos para as irmãs e falava assim, irmãs, vamos orar porque Deus tem uma grande obra na vida dele. E ela acabou partindo para o Senhor, e ela não sabe, né, que eu acabei indo para a igreja que ela congregava. Então nós nos convertemos. Aí quando eu me converti, eu fui chamado para o concurso do fórum daqui de Três Lagoas. Eu havia feito concurso, fazia 2 anos e meio, não me chamava, e me chamaram. Quando me chamaram, eu orei a Deus, e Deus confirmou que era para eu vir para Três Lagoas. E você já tinha ficado quanto tempo em Taubaté? Aproximadamente, eu tinha ficado já 8 anos fora, né? 1 ano em Três Corações, Minas Gerais, 1 ano em Guaratinguetá, mais ou menos uns 7 anos em... Lá você se formou a... Sargento, aí fui segundo sargento, trabalhei na torre. E quando eu me converti, eu fui chamado para o concurso que eu havia feito aqui em Três Lagoas, para o fórum. E quando eu vim, o Senhor me revelou daquela visão de Atos capítulo 8. E Ele falou para mim que aquele eunuco, ele havia ido para Jerusalém para ele se converter. E quando ele se converteu, o Senhor levou ele de volta para a cidade dele. E a história da igreja fala que na cidade dele foi uma das grandes igrejas daquela época. Então o Senhor falou para mim que quando ele deu aquela visão, ele estava me chamando também para a conversão. E depois que eu me convertesse, ele me ia trazer de volta para Três Lagoas para eu fazer a obra. E aí eu fui entender, porque como eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi a orar. Porque, pastor Júlio, vou dizer algo aqui, e também para quem está nos assistindo, que quem aprende a ler a Bíblia, ele também aprende a orar. Por quê, pastor Dervan? Porque quando ele começa a conhecer a palavra do Senhor, ele começa a conhecer o Deus dele.
E ele sente a necessidade de ter essa comunhão e esse relacionamento. E ele vê que quando ele começa a ler a palavra, é um Deus verdadeiro, é um Deus vivo. E a Bíblia fala sobre a oração. E eu aprendi a orar, e eu lembro uma das orações que eu fazia antes de me converter, era que o Senhor me trouxesse de volta para Três Lagoas. E foi assim, muito tremendo a maneira como Deus confirmou, porque quando eu fui chamado para o concurso, eu fui orar a Deus, e quando eu vim para Três Lagoas, eu tinha 6 meses de conversão. E com 6 meses de conversão, eu glorifico a Deus que Deus não me deixou errar. E Ele me deu a direção certinha, porque eu tive um sonho à noite. E eu vi um carro levantado e com 4 pneus novos. Quando eu acordei, eu lembrei que poderia ser a minha vinda para Três Lagoas. E naquele momento eu orei e falei para Deus, falei: Senhor, mostra para mim, me confirma, se é da tua vontade de eu ir para Três Lagoas. Porque eu já estava gostando, né? Eu estava na igreja, estava gostando daquele período, morava no exército, dentro do quartel eu morava. Quantos filhos o senhor tinha naquela época? Eu tinha já a Tatiana e o Tiago. E quando eu falei assim, mostra para mim, parecia uma televisão. Eu vi assim, como se fosse uma televisão. Eu tive uma visão na hora de todas as minhas malas arrumadas. Aí eu perguntei para o pastor, que era o pastor Paulo falou assim: não, Deus, Ele está confirmando, é para você ir embora mesmo. Então, quando eu voltei para Três Lagoas, eu tinha 6 meses de conversão. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha um ministério que eu congregava, e eu fui congregar numa igreja que o pastor João Paiva era pastor, porque eu me converti na Igreja Unida, em Taubaté, que não tinha esse ministério aqui, e eu fui congregar na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. O pastor João Paiva era pastor de lá, e eu fiquei nesse ministério aproximadamente 13 anos, né? E hoje o pastor João Paiva, né, ele é pastor no Ministério Profético Ebenezer, lá em Goiatuba, Goiás. Então, de maneira bem assim, bem resumida, eu falo assim que essa foi minha experiência de conversão. Então, assim, eu concluo dizendo que eu me converti através da palavra. Eu me converti estudando a Bíblia, ou seja, eu conheci o Senhor. Alguns falam, uns vêm pelo amor, pela dor. Não, eu nasci pela misericórdia de Deus, pela palavra, estudando a palavra. Então sempre eu tive no coração de estudar e entender a palavra de Deus. Então, como eu lembro que quando eu me converti, Deus usou algumas pessoas, elas falaram assim: Deus vai fazer uma obra rápida na sua vida. Mas era uma obra rápida não de ministério, pastor Júlio. Era uma obra rápida de transformação. Porque como eu já fazia alguns anos que eu estudava a Bíblia, e como eu me converti, pela misericórdia de Deus, eu fiz uma entrega mesmo. Eu fiz uma entrega para Deus, eu me converti realmente. E eu sei que depois que eu entreguei minha vida para Cristo, eu sei que antes eu era uma pessoa e depois eu me tornei outra pessoa. Você tem essa convicção? Tem essa convicção. Todo aquele que tem realmente, que se converteu, ele tem essa convicção de que era uma velha criatura e agora é uma nova criatura. Então eu falo assim, eu nasci estudando a palavra. Então eu nasci pela palavra de Deus. Esse foi o motivo da minha conversão. Amém, amém, amém. E algo que eu acho que é interessante e que talvez pode estar passando na mente de alguém, pastor Devan, e talvez até dos nossos irmãos aqui, é que o senhor tinha uma carreira sólida e promissora no quartel, né? Sim, pastor Júlio. Eu era já 2º sargento. Antes eu tinha expectativa de fazer um curso para oficial direto, mas mesmo que eu não fizesse, a minha turma hoje no Exército, ela é 1º tenente, estão saindo capitão, e na verdade, se eu estivesse no Exército, 5 de fevereiro passado agora, eu já haveria me aposentado. Então eu morava dentro do Exército, morava numa casa provisória. Tinha tudo para não precisar sair. Não, tinha tudo, e na época eu tinha oportunidade, eu fui chamado, chegou a minha vez na relação para nós chamamos de PNR, que é a moradia militar, de um apartamento ou uma casa nova que tinha acabado de construir,
ao lado do clube de sargentos. Então, assim, eu poderia escolher um apartamento ou morar numa casa recém-construída. Mas, assim, o chamado de Deus, a minha conversão, eu senti algo assim tão profundo, tão forte, que a partir daquele momento eu quis viver só para Jesus. Eu tinha outros objetivos na vida, que não são errados, mas como eu estava voltando para a minha terra, que eu sempre quis, que é aqui, Três Lagoas, eu estava vindo para um emprego bom. E eu estava também, tinha acabado de me converter, e o Senhor havia falado sobre o meu ministério. Então aquilo ali foi muito forte para mim. Então eu já vim com a convicção de fazer a obra de Deus. A partir daquele momento era trabalhar no meio secular como eu trabalho até hoje. Ainda até hoje trabalho no fórum. Mas também o foco e o objetivo da minha vida, fazer a obra de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Então nós podemos entender que o conhecimento que o Senhor adquiriu da palavra de Deus te deu convicção naquilo que você ia fazer. Sim. Na decisão que você ia tomar de sair de Taubaté e vir para Três Lagoas. Foi por conta do conhecimento da palavra. Deus foi falando contigo, foi isso? Pastor Júlio, não tem como ter um encontro verdadeiro com Cristo e sair desorientado. Não tem como. Amém. Se você tem um encontro verdadeiro com Cristo, dali você sai com uma direção. Ali você já sai com uma marca, como Jacó, no Val de Jabó, que teve um encontro face a face com Deus. Deus mudou o nome dele e ele saiu ali mancando, né, daquela experiência. Então ele saiu marcado. Como Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, quando nós temos um encontro com Deus, nós saímos tocado, marcado e com uma direção também. Então eu já vim, apesar de ser novo convertido, eu vejo assim que houve uma proteção de Deus para que eu não errasse. E foi tão tremendo porque o irmão falou assim: Deus vai falar com você mesmo. E jogar a responsabilidade para um novo convertido que não tinha 6 meses é algo arriscado. Mas graças a Deus, como Deus tinha um plano, Ele cuidou de todos os detalhes de maneira assim, bem fiel, para que eu não errasse. Em algum momento passou na sua cabeça, naquela época, nesse momento de transição da sua vida, entre sair do exército e vir para Três Lagoas, concursado, com emprego garantido também, vamos falar assim, mas passou por algum momento, ou Deus revelou naquela época, que o senhor seria pastor? Não, pastor Júlio. Quando eu me converti, fazia aproximadamente, depois que eu me converti, a primeira vez que Deus usou alguém em profecia para falar comigo, eram uns 2 meses e meio. Então Deus falou assim, a maneira como Ele iria me usar. E quando Ele falou, Ele me lembrou do dia que Ele havia me chamado, porque quando Deus usou em profecia, na hora eu lembrei da visão que eu tinha tido 5 anos antes. Então naquele momento, sempre eu tive a vontade de fazer a obra, mas assim, nunca pensava em ser um pastor. No início da minha conversão, eu não imaginava que eu seria um pastor. Na verdade, eu me converti porque eu senti aquele chamado, né? Eu fui para a igreja e olhava os ministérios, as pessoas fazendo a obra, e eu não via que aquilo era para mim. Foi depois que Deus abriu os meus olhos, né? E me mostrou que Ele tinha uma obra. Mas assim, o chamado pastoral, eu não sentia. Eu sabia que Deus tinha um chamado ministerial, mas eu não sabia que seria especificamente pastoral. Mas a prática ia acontecer, de uma forma ou outra. Ia acontecer, eu tinha vontade de fazer a obra, seja o que fosse. Eu queria fazer a obra, queria servir o Senhor. Era a grande vontade de servir Deus, né? Servir a Deus. A grande vontade, ela já existia dentro do teu coração. E como nós estamos aqui num grupo que praticamente iniciou a igreja, né, junto com o Senhor, nós temos aqui o César de Nalva, a Sandra, o Lorivaldo, eu e a minha esposa, né? E nós sabemos que tem outras pessoas que também participaram disso, mas nós começamos, nós nos convertemos através do estudo da palavra, né? Queria que o senhor falasse um pouco como que foi isso, né? Como que foi
você encontrou, lógico que eu sou o seu cunhado, você tem as suas duas irmãs aqui, né? O Lorival também é seu cunhado, o César e a Dinalva, nossos amigos, mas como que foi isso? Porque nós não éramos convertidos, e o que o senhor achou? De repente o senhor falou, olha, Deus está falando alguma coisa que eu preciso ensinar esse povo ali a palavra. Como que foi isso? Pastor Júlio, desde quando eu vim para Três Lagoas, como eu falei, eu tinha só 6 meses de conversão, e aqui eu encontrei o pastor Zé Muniz, que é casado com a nossa prima Jane. Pastor Zé Muniz é da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e ele era novo convertido também, morava perto de casa, e nós começamos a orar no monte. Oramos juntos, eu acho que uns 3 anos e meio, e alguns outros irmãos depois começaram a orar. E desde o início eu tive assim muita sede e vontade de abrir trabalhos, abrir congregação. Só que eu acabava, mesmo querendo abrir esse trabalho, eu não conseguia, porque eu era novo na fé, e dentro do ministério não era visão, por hora, abrir trabalho. Mas isso daí sempre ardeu no meu coração, e para dizer a verdade, isso daí nunca deixou de arder. Até hoje eu tenho no meu coração esse desejo, essa chama de abrir trabalho, abrir obras em outras cidades. E aí então nós começamos a montar, já que não dava para abrir uma congregação, abrir trabalho, nós começamos então com um grupo de estudo na minha casa. Era uma vez por semana, começou numa quarta-feira, e nós começamos a fazer estudos aleatórios, passagens aleatórias da Bíblia. Eu lembro que nós chegamos a fazer algumas campanhas, algumas não, acho que 1 ou 2 ou 3, não me lembro no início, de 7 quartas-feiras, com algum propósito, e eu lembro que Deus operou muita cura, muitas portas abertas, Deus abençoou, eu lembro. E depois, com o passar do tempo, esse trabalho era um trabalho itinerante, que era quarta-feira numa casa, quarta em outra. E aí, nessa época, eu lembro que nós começamos a chamar alguns familiares para participar lá em casa. E eu comecei também a levar para a casa de alguns familiares meus, de alguns meus familiares. Então, eu comecei a fazer um trabalho itinerante, todas as quartas. Com o passar do tempo, esse trabalho, nós sentimos a necessidade de ensinar a Bíblia, a palavra. Então, de campanha passou o ensino da palavra. Na verdade, não era o propósito de campanha. Nós fizemos, 7 quartas-feiras e colocamos um tema, uma campanha. A primeira vez nós fizemos uma campanha, eu lembro, muito bem. Depois dessa vez, eu acho que talvez nós fizemos mais 1 ou 2, porque, como eu falo, a visão não é uma visão de campanha. A campanha ela existe, mas até que atinja o propósito. Por exemplo, amém. Josué fez uma campanha em Jericó. Durante 7 dias, as muralhas de Jericó caíram, acabou o propósito da campanha. Nunca mais Josué fez uma campanha desse tipo. Então a campanha ela existe, às vezes, por causa de uma extrema necessidade. Então, como estava começando o estudo e a maior parte ali não era convertido, havia necessidade de algo mais intenso. Então, nesse momento, você pode entrar com uma campanha. Atingiu o propósito, encerra a campanha. Porque nós não somos chamados para caminhar de campanha em campanha, mas de fé em fé e de glória em glória. Amém. Então, nós sentimos, a partir deste momento, a necessidade de ensinar a palavra, ensinar a Bíblia. E começamos a ensinar a Bíblia, e depois partimos para ensinar a Bíblia versículo por versículo. E como nós sabemos, nós passamos por muitas casas, Deus operou libertações, curas, portas abertas, mas algumas pessoas elas não permanecem. Mas se o trabalho é de Deus, mesmo que algumas pessoas não permaneçam, o trabalho continua, porque é de Deus. Então daí acabou que o grupo consolidando praticamente nesse grupo de pessoas que está aqui, que é o grupo que formou a igreja. Perfeito, perfeito. E essa
essa consolidação do grupo, o senhor entende que essa consolidação, de fato, ela aconteceu pelo ensino da palavra? Sim, sim, porque independente da amizade, de grau parentesco, mas o senhor entende que foi por conta da palavra? A consolidação, ela vem através da palavra, porque a palavra, a vida espiritual, ela é edificada sobre o fundamento, e o fundamento é a palavra. Amém. Porque Cristo é a palavra, e Cristo é o fundamento. Então, eu vejo assim, pastor Júlio, uma direção do Espírito Santo, conduzindo. Então, nós começamos, quando o grupo ficou consolidado, e nós estudamos a palavra, aí quando a igreja surgiu, já fazia aproximadamente uns 8 anos que nós estudávamos a palavra de Deus. Então o senhor está dizendo então que esse grupo aqui então, que foi consolidado, ele estudou a palavra por 8 anos? Sim, estudou a palavra por 8 anos, às vezes não era constante, às vezes falhava, tinha período de festa e outros, mas... Alguns dormiam no momento da alguns palavra, dormiam, alguns chegavam atrasados. Né? Outros não iam, né? Não queriam ir. Outros não iam, mas Deus ia fazendo a obra. Glória a Deus, né? Então, e foi assim, algo... Por isso que eu falo que é o Espírito Santo que dirige. Porque, pastor Júlio, quando surgiu a igreja, nós estávamos terminando o livro de Atos. Que interessante isso, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, e veio justamente esse assunto, e quando o senhor falou, olha, e eu estava aqui já em cima aqui do altar, você falou, olha, sobre o livro de Atos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, o livro de Atos é um livro histórico, que conta a história da formação da igreja. E quando nós iniciamos o ministério, nós estávamos acabando de estudar o livro de Atos, que é a formação da igreja. E nós entramos no livro... Que lindo isso, né? Sim, o próximo livro, né, que vem depois de Atos na Bíblia é Romanos. E Romanos é a estrutura doutrinária da igreja. Então, assim, nós saímos do livro histórico, que é a formação da igreja, e a igreja nasceu. E entramos na estrutura da igreja, que é Romanos. Então nós podemos dizer que esse estudo foi profético. Profético. Por isso que eu falo que foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós não combinamos nada. Então você vê assim uma direção de Deus. Nós podemos falar uma palavra assim, pastor Júlio. A logística de Deus. Isso. Para levar ao objetivo que Ele quer. Aleluia.